é a minha mãe, que era lisboeta, mas viveu mais de 60 anos no Porto e apaixonou-se primeiro por um tripeiro e depois pela cidade. Ainda hoje há gente que me trata por o filho da Clarinho. Aos 76 anos. Vai ser toda a vida, vai ser toda a vida. Vou ser toda a vida. Muito obrigado. Eu também só quero dizer o seguinte, é que não tive que empenhar o meu anel de rubi para estar aqui no Rivoli. Tenho o maior prazer em estar aqui. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se Júlio Guilherme Ferreira Machado Vaz e nasceu no Porto no dia 16 de outubro de 1949. Filho de um professor universitário e de uma famosa cantora, formou-se em medicina, especializou-se em psiquiatria, mestrou-se em sexologia. É conhecido pelo país inteiro, que se prende às suas palavras de notável comunicador na rádio, em televisão ou em conferências. Tem diversos livros publicados, desde O Sexo dos Anjos ao Amor é, reflexo impresso em papel de alguns dos seus programas de rádio ou de televisão. O psiquiatra e professor de antropologia médica conquista-nos a atenção porque nunca fala de cátedra. Neste mundo conturbado, cheio de ruídos de dor, espasmos de sexualidade incerta, Júlio diz que vai fazendo o exercício de moldar a passagem do tempo, que é como quem diz, envelhecer. É. Não vai acontecer um encontro entre velhos amigos ou old friends, como cantam Paul Simon e o Art Garfunkel, mas desde já reafirmo a minha admiração e profunda amizade pelo meu convidado. Porque a minha função de motivador de conversas, neste caso, será apenas a arte de escutar, vamos todos à consulta entre o seu outono-ser e o meu inverno-ser. Não há assim tanta diferença entre nós. Alguma. Ora bem, 4 anos, Raquel. são 4 anos. Vai ver que a partir E depois há outra idade idades, mais importante. já lá vamos à questão cognitiva e à memória dos super-idosos, que eu li uma coisa sobre essa matéria muito interessante. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O que eu lhe queria recordar é o seguinte, porque realmente tenho alguma memória, já não a mesma de todos os tempos, mas alguma memória. Eu penso que entre 8 a 10 anos estivemos juntos a convite de uma farmacêutica japonesa em Lisboa, em Monsanto, numa conferência, num encontro sobre o envelhecimento ativo e a longevidade. E o meu caro Júlio estava na qualidade de cientista. Eu estava na qualidade de protótipo, de andar modelo. E lá fez também a sua magnífica intervenção, e eu a minha na qualidade de experimentadíssimo, enfim, digamos, velho. A palavra não me repugna nada. Ora bem, passaram 8 ou 10 anos. O que é que nos aconteceu em termos fisiológicos e em termos psicológicos? Eu tenho mais medo do declínio cognitivo do que tinha nessa altura. Que é assim o meu grande fantasma. Há razões para isso, pessoais, porque eu penso que é um medo que perpassa por todos nós. Eu comungo do mesmo medo. Pronto, porque eu acho que não há praticamente ninguém, eu digo praticamente porque, enfim, isto é a formação de psiquiatra, mas quase todos nós, se a nossa vida tiver qualidade, estamos cá para ficar e jogamos a segunda parte, o prolongamento, etc, sem problema. Não é? Se não tem qualidade, isso pode ser assustador. A perda de autonomia, a perda de lucidez. Em termos genéticos, eu não tenho, digamos assim, um panorama animador.
porque ambos os meus pais, por trajetos diferentes, demenciaram. Não é? E isso não fez senão, por aquilo que eu presenciei, em duas pessoas, sou suspeito, mas em duas pessoas que, na minha opinião, eram muitíssimo inteligentes, isso ainda acentua, digamos assim, o meu receio, por duas razões. Por uma questão narcísica, não é? Que eu não me consigo imaginar assim, perdendo a autonomia, perdendo lucidez, etc., mas também por outra coisa, que é, eu não gostaria que os meus filhos passassem por aquilo que eu passei. Aliás, a sua frase é muito bonita. Eu não quero sobreviver a mim próprio. Isso, não é? No fundo, é também o fantasma que me assusta, porque as dores nas cervicais, L5, S1, isso faz parte, mesmo a próstata, quer dizer, é um problema que se encara com alguma facilidade. O que é que nós teríamos feito se não fosse essa próstata ali atrás? Exatamente, Foi o tema da conversa, não é? Tivemos a conversar sobre isso, antes fomos à casa de banho, como é normal. Ora bem, eu quero também fazer consigo um outro exercício de memória, e neste caso, como é 4 anos mais novo do que eu, certamente não se lembra, mas eu, aos 18 anos, fui convidado para, durante as férias, apresentar as variedades no Casino da Figueira da Foz. E tive o raro privilégio de, numa noite de gala, apresentar uma senhora chamada Maria Clara. Maria Clara, que nesse dia o Salão Nobre estava muito mais do que cheio. Era uma ligação muito particular. Exatamente, porque havia ali uma relação. Ora bem, nesse dia eu tinha também os meus pais na primeira fila. O meu pai completamente embeiçado porque dizia que ninguém tinha uma voz como a Maria Clara. E é evidente que o show terminou com a Maria Clara a cantar a Figueira da Foz. Mas também o que tinha graça é que quando nós íamos passear até à Figueira da Foz, eu vivia em Buarque, passava as férias. O que era mais curioso é que também terminava com a Marcha de Vapor, que é também uma interpretação da senhora sua mãe. É verdade. E em relação à Figueira, eu tenho muito boas recordações, porque a Figueira, mesmo não havendo autoestrada naquela altura, a Figueira não era longe. E, portanto, muitas vezes, minha mãe levava-me. E, para mim, pronto, era uma festa. Ia com a mãe, assistia aos ensaios, foi lá que eu conhecia Simone, a Mara Abrantes, uma data de gente, não é? O Arturo Garcia. A própria Amália. A própria Amália e tal. De vez em quando havia uns tropeços, porque uma das vezes a minha mãe deu um espetáculo num dos clubes da Figueira da Foz. Eu estava na primeira fila e estava acompanhado pelos organizadores. E às tantas, uma das pessoas disse: peça à mãezinha para cantar não sei o quê. E eu, na minha santa ingenuidade, lá disse: mãe, canta não sei o quê e tal. Pronto. E a minha mãe fingiu que não ouviu. Depois no carro, no regresso, disse: meu filho, isto é assim. Nós temos um espetáculo e ensaiamos as canções. Tu já viste os ensaios. Eu não tinha ensaiado aquela, portanto não valia a pena pedir porque eu não podia cantar. E eu percebi, não é, que tinha tido uma intervenção, não foi a primeira nem a última, não é, que não tinha sido muito adequada. Mas guardo uma ótima recordação da Figueira. Depois aconteceu algo que neste país também não é raro, que foi, eu recebi um telefonema a dizer assim: vai haver uma rua com o nome de sua mãe na Figueira e queríamos muito que viesse à inauguração. Era a minha mãe, caramba, e era a Figueira, e eu disse: está fora de questão, claro que vou. A seguir a isso foi o silêncio absoluto. E uma vez eu fui, não sei se era mesmo na Figueira, mas era perto, fui a um congresso qualquer, e estava gente da Figueira. E eu contei a história, e disseram-me assim: mas a mãezinha tem lá uma rotunda com o nome dela. E eu fiquei assim, e disse: mas ninguém me disse nada. E a pessoa disse: mudou o ciclo político. Então pronto. É a memória de elefante. Mas aparentemente os dois ciclos políticos tinham a mesma opinião acerca de minha mãe, que era o importante. Havia rua. Olha, talvez não saibam, mas a sua mãe foi rainha da rádio nos anos 60. Começou com uma peça que foi um grande sucesso, a Costureirinha da Sé, em 1943, e foi nessa sequência, em 44, que gravou o primeiro disco para o Valentim de Carvalho. E, curiosamente, o último disco que a sua mãe gravou tinha no lado B uma canção que vai dar tema de conversa entre nós dois. Uma casa não é um lar. Ora bem,
o que era a sua casa, que lar era o seu, porque também li uma afirmação sua dizendo que a sua casa era uma instituição patriarcal. Muito embora dissesse que a sua mãe é que mandava naquilo tudo. Isso era. Ou seja, teoricamente, como convinha, aliás, à época, era uma instituição patriarcal, mas depois há uma coisa que se chama, até tenho rebuço em dizer assim, porque meu pai não era feito para ser um patriarca clássico, mas enfim. Mas a casa era exatamente o oposto. Por razões até prosaicas, porque minha mãe ganhava muito mais que meu pai nessa altura. Meu pai era um investigador na faculdade, o que nunca foi uma carreira particularmente rentável, mas também porque meu pai, e aqui por uma questão de honestidade intelectual meto-me no elétrico, não é? Minha mãe costumava dizer, os meus 2 homens só servem para estudar. Pronto. Como também li isso. Pois é, como compreendo, isto a priori parece uma afirmação pouco elogiosa, só servem. Mas tem enormes vantagens colaterais, que é tudo aquilo que era trabalho em casa, como nós partíamos tudo, não conseguíamos fazer, etc., nós ficávamos dispensados. Logo, como é tão habitual ainda hoje, mas nessa altura era a regra absoluta, minha mãe tinha o poder, mas também tinha 99,9% do trabalho. Pois. Exercia o poder. E exercia o poder à sua própria custa, não é? Isto também, há aqui aspectos curiosos, que é, meu pai era 14 anos mais velho que minha mãe. Não é? E a própria dinâmica familiar era muito curiosa, porque eu e minha mãe tratávamos o meu pai por tu. E ele não nos tratava por tu a nenhum. Eu era meu filho e minha mãe era minha querida, minha filha, Maria, o que quisesse, mas também não era tratado por tu. Não é? E depois, quando eu dizia que minha mãe se apaixonou pelo Porto, isso reverteu em meu favor, em termos profissionais, embora em termos gerais se possa dizer que é mais importante, mas em termos profissionais, eu jamais o imaginaria, que eu nasci no Bonfim, na rua Anselmo Branco. E vivi lá até aos 13, 14 anos. E quando eu voltava primeiro da escola, depois da escola normal, depois do João de Deus, etc., hoje Augusto Gil, a minha mãe, numa determinada altura, eu dizia, acabei os trabalhos de casa. E a minha mãe, que eu cultivava a dúvida metódica, dizia, tens a certeza? E eu dizia, tenho. E depois vinha a frase que eu não me apercebia na altura, nem podia, que teria uma influência extraordinária na minha vida. Ela dizia, vai brincar para a rua. E eu passei toda a minha infância e a pré-puberdade a brincar na rua Anselmo Branco. É claro que hoje em dia tínhamos morrido todos atropelados, não é? Mas pronto, mas naquela altura não. E isso fez com que desde muito jovem eu me habituasse a todo o tipo de amigos. Nós éramos conhecidos pelos filhos de... Era o filho do polícia, o filho do merceeiro, era o filho da Clarinha, claro, e tal. E minha mãe dizia-me, por exemplo, Julinho, se te convidarem para... Anselmo Branco tinha uma enormidade de ilhas, essa habitação tão típica no Porto. O Germano, que está aqui, pode falar bem melhor do que eu. E minha mãe dizia, olha que há aqui pessoas que vivem com muitas dificuldades, tu não aceitas. Isso era teórico, porque nem sequer havia convite. Não é? Ao fim da tarde, uma daquelas mulheraças vinha à porta ou à janela e dizia, venham jantar. Eu estava lá no meio. E chegava sempre para mais um, não é? E isso deu-me uma capacidade de falar com todo o tipo de pessoas que me foi de uma utilidade extraordinária muito mais tarde. Com a sua atividade de psiquiatria. Claro. Meu pai não tinha, por exemplo. Sabe que lembro que uma vez fomos buscar. Meu pai tinha um daqueles... Tínhamos, era o único carro da casa, que eram 5 Versailles. Então fomos buscar, que estava na garagem. E o mecânico aproximou-se e meu pai era muito formal. Fosse para quem fosse. Então meu pai virou-se para ele e disse, Vossa Excelência, importa-se me dizer se o carro já está pronto? E o homem não achou piada nenhuma. Achou que aquilo podia ser e tal e tal. E ficou, uma palavra que hoje em dia ninguém utiliza, façanhudo. Não é? E ficou um ambiente assim um bocado de coisa.
e eu percebi que as coisas não estavam a correr bem, e eu sou tripeiro, nesta cidade o palavrão é uma interjeição, não é? E portanto eu disse, olha, aquela, afinal, estava variada ou não? E o homem abriu um sorriso, orelha a orelha, e estávamos em pleno azul. Assim já a gente se entende. Assim, e quando chegámos a casa, o meu pai disse à minha mãe, o nosso filho falava o dialeto do senhor da garagem. É muito bom, é. Bom, nós não estamos aqui para trocar memórias, mas o meu pai também era assim, e um dia ele estava na sala e foi à casa de jantar, que o corredor tinha 10 metros, e disse, estão ali os limpa-chaminés. Imagina aquelas pessoas todas cheias de fuligem e com as vassouras e tal. E a minha mãe perguntou, onde é que estão? Estão na sala, portanto, sentados nos sofás da sala onde o meu pai os mandou sentar. Portanto, isso acontecia com os pais formais. Há uma coisa, quando se divorciou, Sim. foi viver para a casa dos seus pais. E aconteceu uma coisa, a sua mãe continuou a tratá-lo por Julinho. O que é essa coisa de ser filho toda a vida? Isso foi um período... Foi um período curto, apesar. Foi um período curto, conturbado, não é? Porque houve uma altura em que, entre 2 apartamentos, eu estive em casa dos meus pais, nomeadamente por causa dos meus filhos, não é? Porque eu e a mãe dos meus filhos tivemos sempre uma regra que, gosto de acreditar, nunca quebrámos, que foi o nosso divórcio é uma coisa, sermos pais dos nossos filhos é outra. E, portanto, eu passava muito tempo com os meus filhos. Eu, um dos 2 que só sabia estudar. Uma coisa curiosa quando eu comecei a fazer medicina, as senhoras apareciam na caixa, comecei naquela altura, era a caixa, não era o centro de saúde, nem a unidade de saúde familiar. E eu perguntava, profissão? E elas respondiam, não tenho, sou doméstica. Que é extraordinário. É a partir do princípio... Como se porventura isso não fosse uma profissão. Os homens que se divorciam muitas vezes descobrem depois à sua custa o que é as tarefas ser doméstico. Então, nessa altura, eu não estava preparado para viver sozinho, eu não estava preparado para cuidar de 2 filhos e, portanto, eu tinha muito apoio de meus pais, sobretudo minha mãe. E, portanto, houve alguns meses em que eu cheguei a estar em casa dos meus pais. E o que acontece é que minha mãe tratava-me por Julinho. Havia uma exceção, que era quando o anticiclone dos Açores se ausentava, minha mãe chamava-me Júlio Guilherme e eu tentava pisgar-me pela primeira Já se percebeu o porta. que é. O que, aliás, também é um clássico. 2 nomes em borrasca. Eu também ouvia Júlio José. Exatamente. Pronto. E então, a minha mãe continuava a tratar-me por Julinho. Isso era muito curioso, porque quando os meus filhos estavam, é ternurento, mas para o ego de um trintão é um bocado complicado. Minha mãe chegava, por exemplo, à sala de brincadeiras, que era a minha antiga sala de estudo, e dizia, meninos, o almoço está pronto para os 3, para o pai e para os 2 filhos. Quando os meus filhos não estavam, eu tinha 30 e tal anos, também saía à noite. Minha mãe, e eu nunca lhe disse, minha mãe nunca integrou que a porta da rua, nós vivíamos na Rua do Bolhão, nessa altura, tínhamos saído, há muito tempo, tínhamos saído de Anselmo Brancamp, a porta tinha vidro martelado, acho que é assim que se diz. Pronto. Okay. Não se vê, mas vê-se à luz. E, portanto, suponhamos que eu saía à noite. Quando eu chegava, eu pela porta percebia que havia uma luz acesa. Meu pai dormia como um justo. Minha mãe tinha a luz acesa. Assim que eu ouvia a chave na porta, vá lá, eu tinha chave, não é? Pronto. Quando ela ouvia a chave na porta, a luz apagava-se. E eu ia pelo corredor, o meu quarto era o último, era um desses corredores de que falou, também tinha, e quando passava pelo quarto da minha mãe, não resistia e dizia, boa noite, mãe. E ela, hã? Ai, acordaste. Não sabia que eu tinha visto a luz, não é? E boa noite, Julinho. Pronto, e lá ia o Julinho calmamente para... Como é que estão as famílias hoje? Eu li e também constatei através da informação que nós recebemos todos os dias, há realmente nas relações homem-mulher e, lamentavelmente, também entre os jovens, um índice de violência que parece estar em crescendo. Aliás,
penso que a frase é sua, dizendo que um rapaz que considera dar uma chapada na sua namorada não é nada de cuidado, ele considera que não é nada de cuidado, mas não está a prever o que será uma relação futura. Estamos a falar também do seu consultório, Sim. quando lhe aparece um casal que está a comemorar 50 anos de casamento, portanto as bodas de ouro, e lhe confessa que se odeiam uns aos outros. Ou um ou outro, mais exatamente. Verdade. Primeiro aspecto. Essa afirmação é minha no seguimento daquilo que foi a investigação. Exato. Saíram inquéritos que dizem que na população universitária, ou seja, naquela que é la crème de la crème em termos de trajeto educativo, naqueles que são em princípio os futuros dirigentes das políticas deste país, ou das empresas, ou do que quisermos, era considerado normal, no namoro, por uma percentagem elevadíssima, andar à chapada. Ou seja, quando isto acontece entre os mais jovens, primeiro aspecto, em termos geracionais, é muito preocupante. Não é? Segundo, se isto acontece quando ainda estamos a falar do namoro, quando as pessoas depois vão viver juntas, com papel assinado ou sem papel assinado, não há nenhuma razão para que as coisas modifiquem. Não é? E, além disso, é preciso termos a noção que esses trabalhos falam de violência física e violência psicológica. E a violência psicológica constitui um stress mantido que pode dar cabo completamente das pessoas. Voltando e uma questão. Nós temos hoje uma multiplicidade de famílias. Famílias heterossexuais, homossexuais, famílias monoparentais. Veja mais uma originalidade, entre aspas, a maioria das famílias monoparentais são levadas ao colo por quem? Pelas mulheres. As famílias monoparentais têm muito maior probabilidade de pobreza, de problemas de segurança, de menores trajetos em termos escolares, etc. Pronto. Como também outras organizações. Eu vejo cada vez mais casais que têm uma relação e, no entanto, não vivem juntos. Cada um tem a sua casa e juntam-se quando querem, quando lhes apetece. Em geral, isto é mais habitual em gente que já teve relações anteriormente. Pronto. Mas, em relação, por exemplo, a pessoas que já não se podem ver à frente, digamos assim. Não é? Sabe que há pessoas que têm a lhaneza, que têm a honestidade de chegar e dizer assim: eu não me separo porque não me imagino a viver sozinho ou viver sozinho. Mas não dizem, mas eu ainda gosto dele ou gosto dela. Por outro lado, as ligações que aguentam muito tempo e com o aumento de longevidade, em teoria, elas deviam ser cada vez mais. Não são. E de tal forma que os sociólogos, os antropólogos, criaram uma expressão curiosa que chamam-nos casais cisnes. O que é ainda mais engraçado, porque a ciência vai evoluindo. Não é? Uma diferença entre a ciência e a pseudociência, as fake news, é que a ciência tem dúvidas e vai de dúvida em dúvida. Os populismos e as fake news têm certeza em certeza. Pronto. É que imagina o que é que aconteceu. Aconteceu que saiu um trabalho que diz: nós pensávamos que os cisnes eram todos monogâmicos, mas não são. E, portanto, a forma de chamar casais cisnes porque só tinham aquela relação ao fim de 50 anos está correta, mas no sentido que nem todos os cisnes são assim, não é? Isso, permita-me só uma história que acho que é uma delícia, porque fazer ciência não significa não ter humor. Há uns ratinhos que são famosos, que têm um nome que eu nunca consigo decorar, que uns são da pradaria e outros são dos montes. E os da pradaria são monogâmicos. Os dos montes correm as discotecas todas e tudo o que possa imaginar, etc, etc. E isto deu trabalhos lindíssimos para ver, em termos biológicos, as diferenças entre os dois tipos de ratinhos. Até que houve um maroto que resolveu estudar
a descendência dos ratinhos. E descobriu que nos ratinhos da planície, monogâmicos, havia filhos que não eram produto de um casal monogâmico. Ou seja, alguém, como é que dizem nossos primos brasileiros, alguém tinha pulado a cerca, não é? Exatamente. Pronto. E porquê é que eu digo que isto é uma perfeita delícia? Porque quem escreveu o artigo, no fim dizia assim: eu sei que isto vai desiludir muitos dos meus colegas da investigação, porque deixa de ser um modelo como nós tínhamos, tão claro para a monogamia e para a não monogamia. Mas eu pergunto-me se isto não demonstra que os ratinhos ainda são mais parecidos connosco do que nós pensávamos. Porque, e isto é muito bem observado, porquê? Uma coisa é a monogamia social, outra a sexual. Esses casais que estão 50 anos juntos podem ser casais em que houve monogamia social, mas não houve monogamia sexual. Olha, eu li uma frase de Auguste Curie que dizia qualquer coisa que se encaixa muito na sua atividade do dia-a-dia. Quanto pior for a qualidade da educação hoje em dia, mais importantes e necessários serão os psiquiatras e a psiquiatria no terceiro milénio. Pensa, portanto, que com a evolução do tempo tem tido cada vez mais trabalho relativamente ao harmonizar de casos sociais que lhes vão bater à porta. Sem dúvida nenhuma, mas não estou a falar em termos individuais. E isso é trágico, porque as nossas respostas, a nível geral, e nomeadamente a nível do Serviço Nacional de Saúde, e aqui quero fazer um esclarecimento. Estou a falar do Serviço Nacional de Saúde porque é a resposta, digamos assim, mais habitual para as carências das pessoas. Não estou a negar a necessidade do Sistema Nacional de Saúde, que implica o Serviço Nacional de Saúde e todas as outras instituições que, por uma articulação que se deseja bem oleada, podem minorar tudo aquilo que são as nossas carências a esse nível. Porque é que eu dizia que é trágico? Se calhar alguns dos melhores psicólogos e psiquiatras que eu conheço não são nem psicólogos nem psiquiatras. São especialistas de medicina geral e familiar. Porque são eles que aguentam o embate e são eles que sabem que se quiserem encaminhar aquela pessoa para uma consulta de psiquiatria, a consulta pode demorar 6 meses, por exemplo. E isto não é aceitável. Sobretudo numa sociedade que vive a um ritmo cada vez mais frenético, que tem um stress brutal em cima das pessoas e que depois é só escolher os problemas. Veja, a habitação, a precariedade, parece que dá vontade de pedir ao Sérgio Godinho que venha cantar, não é? Paz, pão, habitação, pão. Tudo isso, não é? E porquê é que isto se torna ainda por cima mais complicado? Porque, mesmo de uma forma mais lenta do que nós teríamos desejado, tem vindo a ser mais fácil as pessoas reconhecerem que precisam de falar com alguém. E aqui é preciso fazer um parênteses. O trajeto dos homens tem sido muito mais lento que o das mulheres. Eu, na minha prática de psiquiatra, há 50 anos, quase que só ouvia mulheres. E, lentamente, os homens começaram a aparecer. Porquê? Porque para os homens era um sinal de fraqueza. Que subversão é que está a acontecer na cabeça dos homens para que isso aconteça? Não, os homens estão a assumir que também podem ser frágeis, que podem ter problemas e que ir falar com alguém não é nenhuma demonstração de que não são tão machos, não vou empregar machos alfa, embora haja uma série magnífica sobre isso, menos machos alfa que do lado. Quer dizer, os arquétipos da masculinidade são muito perigosos para as mulheres, é verdade, em termos do que falava, da violência, etc., mas são extremamente penosos para os próprios homens. Por exemplo, as frases clássicas, um homem não chora. Júlio, os homens choram que se desunham. Eu estou à vontade. Mas metem-se no quarto de banho, metem-se no automóvel, etc., porque têm um medo pânico do que é que transmitem. Bom, e portanto eu hoje já tenho populações muito mais equiparadas que me vêm procurar. E uma coisa curiosa é, tanto vêm pessoas que vêm, numa sociedade como a nossa, com a nostalgia da pastilha mágica, que resolve tudo,
como vem, e eu acho, não tenho nenhuma estatística para lhe apresentar, cada vez mais pessoas que dizem assim, se pudéssemos evitar, eu não queria pastilhas, queria tentar perceber porque é que estou assim. Essas querem falar, percebe? Agora, quando diz podemos ser e estamos a ser cada vez mais necessários, eu acho que sim. Mas também só se pode dizer isso quando as pessoas tiverem a assistência nesta área, porque nas outras também não têm a que têm direito, mas a assistência nesta área é que têm direito. E aqui mais uma palavra. Sendo que esta conversa vai só mais ficar... isso que eu vou esquecer. Cuidado com as coisas que aparecem para aí anunciadas. Exatamente. Não é? Porque promete-se mundos e fundos e às vezes quando conseguimos ver o currículo das pessoas que dizem que curam depressões, todo o tipo de mal-estar, etc., é assustador. E, portanto, olha... Consultem quem de direito. Há muitos anos atrás, um colega meu dizia, quando se vai consultar um psiquiatra, perdoem-me os colegas, mas é um bocado como um shampoo. Pode não se acertar no correto na primeira vez, tem que se experimentar outro. Tenham muito cuidado. Eu também estou muito escaldado, porque na Páscoa puseram-me nas redes sociais a vender remédios para a diabetes, percebe? E os telefones tocavam no meu consultório e diziam, doutor, eu ouço há muitos anos, mas o doutor é psiquiatra, não é? Mas se o remédio é bom, eu compro. Pronto. E eu fui ver aquilo, não é? Meus filhos e meus netos identificaram que era inteligência artificial. Eu não consegui. Ora bem, sendo que essa nossa conversa é, infelizmente, muito curta, eu queria falar consigo de felicidade. Sim. E não sei até que ponto é que Freud se identifica consigo, mas Freud dizia não, que... Até que ponto é que eu me identifico com Freud, não é? Mas eu dou-lhe o privilégio de Freud se identificar consigo. Falemos com os vivos, não é? Sim. Mas a questão é esta. Freud dizia que a felicidade é uma ilusão e que a vida é feita, sobretudo, de sofrimento e de dor. Tem essa perspectiva Não. ou... eu diria, a personagem que cria publicamente é aquela que é, enquanto pessoa. Convém fazer umas perguntas para entalar o... Não, eu estou a pensar como é que respondo sem ser apanhado na curva. É assim, se for falar com a Inês Menezes, a Inês diz, ele finge que é mais bem disposto do que é na realidade. E eu estaria disponível para concordar. Eu nunca fui uma pessoa particularmente alegre, nem otimista. Em contrapartida, acho que as pessoas que têm até uma tonalidade subdepressiva têm capacidade para se rir de si próprias. E isso é uma enorme vantagem em termos de saúde mental. Mas é curioso ter-me feito essa pergunta, sabe? Porque quando eu estava muito descansado nesta cidade, a dar os meus cursos de sexualidade no Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, e a fazer o Sexo dos Anjos na Rádio Nova, não é? Quando de repente a minha vida levou uma volta tremenda porque o Carlos Cruz convidou-me para o Carlos Cruz quarta-feira. E foi muito curioso, porque nós conversámos mais de uma hora, foi muito agradável, mesmo muito agradável, e foi daí que depois saiu o Sexualidades, que ele convidou-me para fazer o programa. E ele fez-me essa pergunta, disse, acredita na felicidade? E eu respondi, não, só em momentos felizes. E depois de eu ter estado uma hora e tal a falar de sexualidade, etc., as pessoas paravam-me na rua e o que tinha ficado, na maior parte delas, era isso. Havia pessoas que me diziam, não podia estar mais de acordo. E havia pessoas que me diziam, tenho tanta pena de si, eu sou felicíssimo. E eu, parabéns. Mas não, Só um deve ter falado estado com permanente exceções. de atitude, não acredito nisso. Ora bem, aconteceu o 25 de Abril e aconteceu a liberdade. Sim. Abstraindo de tudo o resto, vamos ficar no conceito da liberdade. E também sobre liberdade, aquilo que eu li também é freudiano, diz que as pessoas têm medo da liberdade. Preferiam viver sem ela porque a liberdade implica responsabilidade. Isso foi. Aquilo que eu ouço de si na rádio e na televisão é um pensamento completamente ligado à liberdade, liberto, livre. Nós vivemos mesmo em liberdade ou também estamos a configurar uma personagem coletiva, digamos?
Bom, mas é assim. A minha geração cresceu numa sociedade em que era preciso licença de isqueiro, em que 3 pessoas eram um ajuntamento. Exato. Não é? Na minha família, várias pessoas foram presas pela PIDE. O meu pai esteve 10 anos à espera da autorização para chegar a professor catedrático, porque era do reviralho, não é? Pronto, como se dizia na altura. E, portanto, é muito fácil nós cairmos na esparrela, dizer assim, pronto, isso eram os tempos da velha senhora, hoje eu chego aqui e se me apetecer falar contra um determinado partido político, o Júlio disse, faça favor, olha, eu estou de acordo ou não estou. Se me apetecer estar a fazer publicidade a uma determinada corrente na área da sexualidade, na área dos costumes em geral, contra a própria Igreja, etc., não me cai um mundo em cima. Não é? Mas tirar daí a conclusão que nós vivemos numa sociedade livre é otimista. Porque nós somos cada vez mais condicionados. Nós vemos o que nos querem mostrar, nós ouvimos o que querem que nos ouçam e nós estamos sistematicamente a porem-nos antolhos, digamos assim. O nosso maior inimigo é o algoritmo, será? Mas, por enquanto, o algoritmo é programado por humanos. E, portanto... Até ver, não é? E, portanto, o algoritmo, se estivesse agora aqui, dizia assim, olha, desculpe, o seu dono. Quer dizer, veja, na minha área, numa determinada altura, o algoritmo disse assim, os negros americanos são mais saudáveis que os brancos. E foi um escândalo, quer dizer, está variável. Como é que isto aconteceu? Sabe o que é que tinha acontecido? Tinham programado a maquineta, não é? Para ir buscar que variáveis? Os internamentos hospitalares. Ora, nos Estados Unidos não há SNS. Quem não tem seguro não tem internamento, até pode não ter urgência, etc. E o que é que fez o algoritmo? Foi ver quem é que está a ser tratado nos hospitais. Brancos. Não há negros, são saudáveis. E tirou essa conclusão de grande lógica, não é? Portanto, aí nós temos que ter a noção, sei lá, ouça, não é surpresa nenhuma para si se eu lhe disser, eu nunca fui além do Instagram. Facebook e Instagram. O meu Instagram inunda-me de 2 coisas. Beatles, e hoje é um dia caro para qualquer um de nós. Exato. Paul McCartney põe cá fora o seu último disco, que tem uma sonoridade... Com 83 anos, com 83 Dylan anos. com 85. É verdade. A nossa geração dos anos, dos anos 40 está muito bem E os representada. Stones também vão lançar. Os Stones também. Pronto. Mas são coisas dos Beatles, em conjunto, ou os 4, e coisas de cães, porque eu sou um apaixonado por cães. Porquê? Porque o algoritmo sabe onde é que eu ponho os likes e depois enfia-me com aquilo. Porquê? Porque nesse aspecto esta sociedade é profundamente democrática, que é, quer fazer de todos nós consumidores. Exatamente. Ora, isso não é verdadeira liberdade, porque não há liberdade de escolha total. Não há, de maneira nenhuma. Ora bem, na parte final vamos falar de envelhecimento. Sim. E ainda bem que temos poucos minutos, porque também é uma coisa que não nos interessa especialmente. E aliás, estamos Exato. formados nisso. Exatamente. Estamos para lá do envelhecimento. O poeta Zé Gomes Ferreira dizia, num dos seus poemas, recuso-me a ter mais de 20 anos. Mas também tem um outro poema, com o qual eu também concordo, que diz, viver sempre também cansa. E tem uma frase que eu ouvi algumas vezes, que nos toca particularmente, que é a seguinte, é que a pior desgraça que nos pode acontecer é dizermos que somos jovens de espírito. Ora bem, como é que está o seu outono ser? Além de que eu poderia dizer que, relativamente à idade, o Falstaff, a ópera Falstaff, foi composta pelo Verdi com 80 anos. Claro. Portanto, aqui é que vamos relacionar com o princípio da nossa conversa, que é a nossa capacidade cognitiva e a tal memória dos super-idosos. Todos os meses eu tenho o prazer de almoçar na Ordem dos Médicos, numa tertúlia, com o meu irmão de afeto, o professor Sobrinho Simões, e outros irmãos de afeto. E um deles é o homem que me psicanalizou, o Dr. Jaime Milheiro, com 91 anos.
não lhe nego que muitas vezes durante o almoço eu penso assim, isto não é justo. Ele tem mais 15 do que eu e aquilo está a funcionar melhor do que a minha, não é? Portanto, isso, desde logo, é muito arbitrário. Por exemplo, veja, maior longevidade. Porquê é que continuamos a ser decretados velhos aos 65? Não é? Porquê é que a idade da reforma sobe e depois não se leva isso em linha de conta, por exemplo, em termos daqueles que querem continuar a trabalhar depois dos 70? Não é? Há gente que aos 70 diz assim, estou-me a lembrar de um colega meu, que me telefonou e disse assim, sabes o que aconteceu hoje? Não. Olha, cheguei à instituição tal, pus o dedo e ficou vermelho, não me deixaram entrar. Porque tinha feito 70 anos. Não é assim que se avalia as pessoas. Não. Por exemplo, em termos psicológicos, também conhecemos aquelas frases, esse aos 20 anos já era velho. Porquê? Falta de maleabilidade, etc. Nós hoje sabemos que até em termos biológicos, aquilo que me foi ensinado e que eu ainda ensinei, que era que nós tínhamos uns milhões de neurónios e depois era sempre a perder, não é verdade? Nós continuamos a ter capacidade de aprender. E, portanto, e renovam-se os neurónios? Renovam-se? Sim. E naquela altura nós não sabíamos isso, não é? E, portanto, essa capacidade... Uma das coisas que penso que mais nos defende, não estou a falar quando temos doenças, isso aí, pronto. E as doenças neurodegenerativas ainda estamos muito atrasados em termos de tratamento, não é? Em termos de prevenção, uma vida saudável ajuda. Mas o que eu estava a dizer é uma das coisas que me parece fundamental para um envelhecer o melhor possível. Esta sociedade não ajuda. Porque esta sociedade, mais uma vez a questão da liberdade, empurra-nos não para envelhecer bem, empurra-nos para gastarmos dinheiro a fingir que não estamos velhos. Não é a mesma coisa. É competir com os mais novos. Tem 60, mas parece que tem 45 e tal. Pronto. Isto é pior em termos de envelhecimento. Mas o que eu estava a dizer, um dos conselhos que eu dou sempre às pessoas é não percam a curiosidade. Porque enquanto nós gostamos de continuar a aprender, enquanto nós gostamos de nos dedicarmos a várias coisas, etc., isso significa que continuamos ativos. E isso é muito importante. Mais uma vez, no total respeito pelo outro. Pelo outro com o O grande. Eu conto sempre a mesma história. Uma vez na rádio, não é? Porque nós dizemos as coisas, não é? E as pessoas ouvem. Uma vez na rádio eu disse, cuidado com a reforma. Porque se nós não temos interesses, hobbies, etc., a pouco e pouco, nós ficamos num sofá em frente à televisão, às tantas já não sabemos sequer o que estamos a ver, mais isto e mais aquilo. E recebi uma carta de um senhor que dizia assim, eu ouço há muitos anos, tenho muito respeito por si, mas vou-lhe dizer uma coisa. Eu fui não sei quantos anos estivador, estou reformado e sinto muito bem no meu sofá a ver televisão. Mas também já tinha dado do corpo, já tinha dado tudo. Sim. Diga uma coisa, quem é que gostaria de ter deitado no sofá do seu consultório? Não olhe para mim que eu não vou lá. Não. Sabe que nós temos obrigações éticas. Se não tivéssemos obrigações éticas, Donald Trump. E ele dá muito trabalho ou não? Ou não, o diagnóstico provavelmente muito trabalho, não é? Porque há muita maldade ali e não apenas questões psicológicas. Mas eu teria paciência suficiente para lhe dar cabo, desculpe o termo, daquela mona. Isso sim. Olha, muito obrigado por ter vindo aqui para uma conversa perfeitamente incompleta. Mas, de qualquer das maneiras, foi o melhor que nós podemos fazer para o tempo limite, porque realmente ouvi-lo é um exercício da arte de escutar. Eu disse aqui 2 ou 3 deixas só para, enfim, de alguma maneira poder motivar a sua capacidade de especular intelectualmente em voz alta. Eu nunca, enquanto estiver lúcido, o esquecerei, porque para além de todos os encontros que tivemos, uma vez entrevistou-me como hoje, a mim e ao mesmo tempo a minha mãe, não estando ela presente. E isso eu nunca esqueço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas quase sempre